um crente que tem um testemunho, que ele é filho, mas ele esquece que ele foi criatura, que ele é servo e que ele está se tornando filho, porque a semente divina está dentro de nós, germinando para gerar o filho. Agora, muitas das vezes, nós fazemos a seguinte indagação quando estamos cheios de si, queremos algo de Deus, escoramos ele na parede e dizemos assim: até hoje a minha queixa é cheia de amargura, o peso da mão dele é maior que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal. Jó falando desta forma, se dirigindo a quem? A Deus. É dessa forma que o filho se dirige ao pai. Mas muitas das vezes o servo, por se achar digno e correto, ele erga a voz ao seu senhor e diz: eu sou digno do meu salário. Mas o filho não. O filho, enquanto o pai viver, ele vive também. Mas quando o pai disser assim: filho, reine, que agora é a vez de você reinar, mas lembre, você é cria minha, e você vai anunciar, enquanto vivo estiver nesta terra, que você tem um pai. O nosso pai, o meu é Francisco. O de vocês, talvez vocês estejam pensando que o pai de vocês seja o genitor. Não. O nosso pai é o progenitor, é a origem, que é Deus. E aí Jó disse mais assim: emporia a minha causa diante dele e encheria a minha boca de argumentos. Aprenderia com as palavras de suas respostas e entenderia o que me dissesse. Acaso iria ele disputar comigo na grandeza do seu poder? Não, ele me daria ouvido, ou seja, uma criatura dizendo que o seu Criador tem que lhe dar ouvido. Muitas das vezes não parece com a igreja de hoje? Que muitas das vezes nós dizemos assim: Deus, eu faço tudo correto, eu jejuo, oro, eu prego, eu evangelizo, por que é que eu estou passando dificuldade? Tu não me responde. Aí o Criador fica olhando. Primeiro, a gente esquece que Deus tanto é tran como é emanente. A gente olha assim para o céu e, para nos humilhar, existe a transcendência, quando nós não damos valor à emanência. Porque eu estou aqui em cima, mas eu não sou diferente de vocês, porque o mesmo Espírito que está aí embaixo também está aqui em cima. E se não fosse Ele, eu estava ali tão angustiado para mim dizer essas palavras, que quando o grupo de louvor louvou, eu senti como se dissesse assim, repartisse algo que não dá para conter. Por isso que Deus, quando chamou, não chamou um homem, Ele chamou um homem que representava a coletividade. Nós não somos um, nós somos muito em um. Este é o segredo da vida. A gente acha que porque estamos vendo muito, a vida é muito. Não, a vida é um, é Deus. E nós, como criaturas, seres criados, e que Deus, pela sua misericórdia, nos chama, porque primeiro Ele nos chama. Ou alguém estaria aqui porque Ele não chamou? Alguém ousaria dizer assim: eu estou aqui porque eu quero? Eu sou um que eu não estaria aqui porque eu quero. Mas agora eu começo a aprender que o nosso querer não é a vontade de Deus. E aí Jó diz tudo isso. Aí Deus simplesmente vem no capítulo 40 e diz assim para ele, já que ele está desse jeito: prepara-te como homem que és. Quem é homem é pó. Ou seja, ele todo cego, cheio de si,
diz. Aí Deus responde: prepara-te como o homem que és. Eu perguntarei e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Deus faz uma pergunta a Jó. Diz também: haverás de condenar-me para te justificar? Aí eu faço a seguinte resposta, a seguinte pergunta, indagação. Cristo foi crucificado. Por quê? Porque aqueles que deviam ser os filhos crucificaram o seu irmão. Aí você talvez me pergunte: como nós, irmãos de Cristo? E o que foi que ele disse ao ressuscitar? Ide, avisai aos meus irmãos que eu estou vivo e que nós também temos vida, porque essa é a garantia, a ressurreição de Cristo. É porque ele está ressurreto ao lado do Pai, entronizado, que nós temos esperança que um dia, mesmo mediante a morte, e não importa qual é a morte, seja por acidente, seja por câncer, por qualquer doença, a morte é uma só. É o começo daqueles que estão na vida de mostrar que continuarão vivendo. Porque a vida de Deus em nós, ela não morre. Mas a vida que Deus nos deu temporariamente como criatura para se tornar servo e ser semeado uma semente que é para gerar filho, isso sim germinará. Mas se a vida estiver em nós, senão nós seremos só pó, sem semente para germinar. Aí fez toda essa indagação. Aí Jó simplesmente, depois que Deus pergunta muitas coisas, é só ler esses capítulos, ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aí ele diz: quem é esse que sem conhecimento obscurece um conselho? Jó faz uma pergunta, né? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, eu não compreendia. E aí, faço a seguinte pergunta: o que é mais maravilhoso para qualquer um de nós aqui do que a vida? Ou alguém nunca adoeceu achando que iria morrer e pediu a Deus: Deus, não deixa eu morrer? Existe algo mais valioso do que a vida sobre a terra? Aí a gente diz assim, vixe, né? Expressão minha, perdoe pelo bicho, mas expressão. Aí a gente pergunta assim: existe algo mais valioso do que o ser humano? Porque a Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Já pensou? Nós muitas das vezes nos calamos e não falamos do Pai. Adorar em meio à luta não é fácil, mas demonstra a fé daquele que crê no Pai, porque sabe que o Pai virá em seu socorro. Ou quem é o filho que chamou pelo Pai e o Pai não veio? Claro que nós, como seres humanos, muitas das vezes somos imperfeitos, mas eu nunca vi uma alma aflita, independente de qual bandeira ela levante, com o coração sincero, clamando a Deus, que Ele não responda. Mas Ele tem os seus planos e não pode se frustrar. E Ele diz: ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aí, muitas das vezes, quando nós era criatura e quando nós nos tornamos servos, nós queremos muito do nosso Senhor.
falamos daquilo que a gente não vê, não tem plenitude, porque o que Ele quis revelar está aqui. Por quê? Porque é o que nós podemos compreender. Mas quando Cristo morreu, Ele disse: enviarei um, e esse falará de tudo o que ainda tem para vir. E aí nós chegamos num livro que muitas das igrejas estão esquecidas de proclamar, e os pregadores e muitos que estão aqui vão lembrar: Apocalipse. Porque Apocalipse é o fim. Eu não quero chegar no fim, mas aí é que está. Quando foi que o Apocalipse foi escrito? Por João, preso, sem esperança. E quem se revelou para ele? Jesus Cristo. Como glorificado. E a figura que está lá, você vê desenhando fisicamente, literal, não traz o sentido de um Cristo que a gente vê que é luz, mas ele diz 7 chifres, ou seja, todo-poderoso. E como Cristo, aquele Jesus da cruz, homem igual a mim e você, sabe por quê? Porque quando ele veio, ele não veio falar de si mesmo, ele veio falar do Pai. Porque o Filho, enquanto estiver sobre uma missão, ele falará do seu Pai. E essa é a minha e a sua missão, falar do Pai. Porque quando morremos, aí nós estaremos no gozo do Pai. Porque essa é a nossa esperança. Eu falo do meu Pai porque eu amo meu Pai, porque Ele me gerou, porque Ele me deu vida, não porque eu sou obrigado a falar de uma pessoa a qual eu não conheço. E aí a gente esquece que Deus nos promete, não só nesta vida temporária, porque a gente sabe que Deus é infinito, e quem é finito somos nós, neste tempo que Ele nos deu. Para quê? Para conhecê-lo. Mas o homem não quis, e muitas das vezes não quer a vida. Ele quer viver para si mesmo, desenvolvendo dentro de si aquilo que Satanás desenvolveu, um ego cheio, e dizendo: eu serei semelhante ao Altíssimo, e colocarei a minha tenda do lado norte. E aí Deus diz assim: perfeito eras no teu caminho, até que tu quiseste o que eu não preparei para ti. E muitas das vezes nós estamos caminhando, mas porque uma porta se abre e nós não ouvimos a voz do Pai, nós entramos por ela e nos arrependemos, e muitas das vezes sem retorno. Mas graças a Deus que quis Ele me chamar, a mim e a vocês que estão aqui, para nos dar esperança, que dizer que embora o mundo fale de um Deus que parece que reina, mas Ele é só criatura. Agora, eu e você somos filhos, não porque merecemos, mas porque Ele quis constituir. E Ele desceu em vida naquele homem nazareno e escolheu aquele homem, o Cristo de Deus encarnado nele, para que ele fosse até a cruz. E o que é a cruz? Senão a morte de um eu, de um homem que queria ser semelhante a Deus. Porque o que a serpente disse para ela: come do fruto da árvore do conhecimento. Quem é que estava dando conhecimento? Quem é que estava enrolado na árvore? Quem é que estava mentindo, dizendo que Deus não era aquela palavra, que a Eva, que o Adão não ia morrer? Quem era? Deus. Mas a primeira semente que o diabo põe em nossos corações é a mentira. Porque o engano, a ilusão momentânea é muito fácil de ser pregada. Porque você vai ser curado, amém? Mas é melhor Deus nunca,
procure nos relatos dos milagres, que na verdade é um sinal que quer dizer algo sobre o Cristo de Deus. Ele nunca curou sem não dizer assim: vai, a tua fé te salvou. Porque curar é momentâneo, mas a salvação é eterna. Porque Deus não dá algo temporário, Deus dá a vida. E foi isso que Ele deu para nós. Mas muitas das vezes nós estamos o quê? Não querendo. Aí nós entramos numa discussão que vem de séculos e séculos, que diz assim: Deus é soberano e você é criatura, e cala a sua boca diante dele. Ou não parece que é o relato de Jó, né? Que Deus vem, cala tua boca, Jó. Não, é porque o homem se exalta a um ponto tal que é preciso Deus se revelar e dizer assim: tu és criado, tu és vindo de mim. E aí, o que acontece? Nós não queremos essa vida, porque existe a soberania, né? Que são várias soberanias, até Satanás tem a soberania dele, ou não diz que ele habita, é o príncipe dos ares, que é isso? Uma soberania. Agora, o todo soberano, o todo poderoso, aquele que tem o livre arbítrio para escolher, que no caso é todo soberano, é Deus. Agora, se tratando de escolher um caminho que leva à vida ou um caminho que leva à morte, Deus deu desde o princípio. E aí, muitas das vezes nós tomamos nesta materialidade de carne e julgamos aos outros. E aí, a Bíblia diz que a mesma medida que nós esquadrilhamos e medimos o outro, nós seremos medidos. E aonde está eu para chegar e dizer para qualquer um: vocês são pecadores, se eu também sou. Agora, claro, a Bíblia diz que também temos que santificar, mas é eu me santificar, não é eu querer que o irmão se santifique sem eu me santificar. Talvez, irmão, quer dizer que quando o pregado sobe aqui, parece que ele é, né, o santo. Não, ele é representando a verdade, mas ele é tão carcaça, igual a mim e a vocês. Se não tiver o Espírito de Deus, ele não vai falar nada além do que aprendeu, lendo e estudando. Agora, o Espírito, ele lhe diz muito mais do que o que está escrito, porque até para você entender o que está escrito, precisa do Espírito. E aí, o que eu quero finalizar para a igreja, que a gente aprenda a adorar, mesmo quando tiver a cadeira vazia e tiver só você na oração, adore, porque o Deus de vida, ele está manifesto ali. Se chegou um irmão, receba com toda a vontade, nem que seja atrasado, mas receba, porque ele vai lhe ajudar a invocar o nome do Senhor. E o seu coração vai se alegrar, porque Deus muitas das vezes vai falar através daquele irmão que chegou ao seu coração. Que Deus abençoe vocês e que nunca parem de crer e de adorar. Mesmo quando a luta vier, não faça igual a Jó. Não questione. Porque se Deus se manifestar, aí Ele revelará quem você é. E não precisa que Deus se manifeste para dizer quem eu sou e quem vocês são. Que Deus abençoe.